Bom, eu deixei preparado aqui duas tabelas, uma tabela de funcionários aí com nome e cargo e uma tabela de vendedores com o nome e o total de vendas de cada um deles aí de um mês qualquer, digamos assim, só para nível de exemplo mesmo. Então, uma das primeiras formas que a gente tem para poder nomear o intervalo de células é da seguinte forma: suponhamos que eu queira nomear essa tabela aqui. Então, de que forma mais simples eu posso estar utilizando a parte de nomeação? Você pode vir aqui, ó, onde que está essa seleção, ó, tá vendo? Quando você para o mouse aqui em cima, ele vai estar escrito caixa de nome. Então, uma das formas que eu posso estar utilizando para nomear esse intervalo de células ou essa tabela aqui é vindo aqui nessa caixa de nome e declarando um nome para essa tabela. Ok? Por exemplo, suponhamos que eu queira colocar o nome desse intervalo de células ou dessa tabela aqui, o nome de funcionários. Então, eu vou vir aqui e vou digitar funcionários. E vou apertar a tecla Enter. Então, esse intervalo de células aqui já está nomeado com o seguinte nome de funcionários. Ah, mas como que eu posso saber disso? Se você vier aqui na caixa de nome, clicar nessa setinha aqui no canto, ó, ele vai aparecer o nome aqui. Quando você selecionar, tá vendo? Ele já vai mostrar para você a seleção dessa tabela aqui, no qual nós nomeamos então. Então, essa é uma das primeiras e mais simples formas que a gente tem de nomear um intervalo de células ou uma tabela. Tá bom, Gabriel, mas suponhamos que eu queira então saber uma outra forma para poder nomear esse intervalo de células. Então, uma outra maneira que a gente tem é vindo aqui, ó, vamos selecionar de novo esse intervalo de células. Então, uma outra forma é quando eu venho aqui na barra de menus, no menu Fórmulas, eu vou ter aqui, ó, dentro dessa opção, ó, Nomes definidos. Então eu tenho a opção de gerenciador de nomes, que é onde que eu vou gerenciar todos os nomes que eu já tiver criado dentro da minha planilha. Eu tenho a opção de definir um nome, ok? Eu posso definir um nome então para aquele intervalo de células que eu tiver selecionado, aplicar o nome ou um nome que eu já tenha criado, eu posso estar fazendo a aplicação de um nome também que eu criar aquele intervalo de células. Eu posso estar utilizando uma fórmula dentro desse nome, tá vendo que ele aparece aqui para mim já, ó. Eu quero utilizar uma fórmula aqui dentro desse intervalo de células, então ele já aparece aqui para mim. Ou eu posso criar um nome a partir dessa seleção. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir um nome. Então eu venho aqui, ó, eu quero definir um nome. Eu clico aqui. Então ele vai aparecer para a gente aqui essa janelinha. Você pode reparar que ele já dá para a gente aqui uma sugestão de nome para esse intervalo, porque ele está pegando essa primeira linha nossa aqui. Mas vamos colocar outro nome. Vamos colocar aqui funcionários 2, porque a gente já tem o nome funcionários. Então a gente vai colocar funcionários 2. Qual é o escopo? Ah, nessa pasta de trabalho. A gente pode selecionar na planilha 1, porque essa tabela está na planilha 1, mas eu quero deixar nessa pasta de trabalho. Ah, qual é a referência? Se você olhar aqui, ó, ele vai estar pegando justamente aquele intervalo de células, mas suponhamos que não esteja selecionado. Então você vai poder vir aqui, ó, clicar e selecionar aquele intervalo de células. Compreendeu? Então, essa é uma forma que a gente tem para poder estar colocando o nome naquela tabela. Então, depois de ter feito isso, selecionado, dado o nome aqui, eu vou clicar em OK. Opa, viu só? Então, foi até bom ter dado esse erro aqui, que a gente já faz a correção. Ó. O erro deu o seguinte, ó, o nome inserido não é válido. Motivos. O nome não começa com uma letra ou sublinhado. O nome contém um espaço ou caractere inválido. O nome está em conflito com o nome interno do Excel ou o nome de outro objeto. Então, o que pode ter acontecido?
a gente pode ver, ó, que a gente tem espaço e tem um caractere aqui especial que é o acento. Então, funcionários, eu tirei o espaço aqui e tirei o caractere especial que era o acento que estava em cima do A. Vamos ver agora se vai? Agora sim. Então, você viu só que deu aquele erro porque a gente tinha colocado, então, os nomes que a gente define para o Excel, ele não pode conter espaços e não pode conter nenhum tipo de caractere especial. Acento, eu acho que o único que permite é o underline. Eu não cheguei a testar ainda, mas eu acho que ele permite sim. Então, a gente criou o nome aqui de uma forma mais simples, vindo por aqui, ó, na parte de definir nomes. Uma outra forma que a gente tem para poder estar criando o nome para o intervalo de células é vindo aqui, ó, criar a partir da seleção. Como que eu faço isso? Vamos supor que eu quero colocar um nome só aqui nesse intervalo. Ou aqui, vamos colocar aqui, ó, nesse intervalo de total. Eu quero colocar um nome para esse intervalo de células. Então, eu vou selecionar ele primeiro, depois eu vou clicar em criar a partir da seleção. Ele vai abrir para a gente aqui, ó, essa janelinha que vai estar indicando, ó, criar nomes com base em valores na linha superior. O que seria isso? Ele vai estar criando um nome desse intervalo com base nessa linha aqui superior, que é a linha de total. Eu quero criar com base na coluna esquerda. Qual é a coluna esquerda? Seria a coluna de nomes. Eu quero criar com base na coluna inferior. Ele ia pegar o nome que tivesse aqui na coluna inferior, ou com base na coluna direita. No nosso caso, como a gente tem essa coluna aqui em cima, eu quero criar com base na coluna na linha superior, desculpa. Então, eu selecionei aqui, vou clicar em OK. Então, ele já criou para a gente aqui esse intervalo, já nomeou esse intervalo de células. Como que eu posso saber disso? Lembra lá, ó, que eu venho aqui, ó, que vai aparecer para mim. Vamos testar então. O primeiro nome que a gente criou, ele vai estar selecionando aqui. O segundo, funcionários, é o mesmo intervalo que a gente fez. E o terceiro intervalo, que é aquele intervalo total. Gabriel, mas então, se eu quiser então excluir esses nomes, eu não quero esses nomes aqui. Então, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, gerenciador de nomes. Ele vai aparecer para a gente, clicando ali, todos os nomes e intervalos que a gente já criou. Então, a gente tem a opção de editar, tem a opção de estar excluindo, ou a opção de criar um novo. Por exemplo, se eu clicar em novo, ele vai abrir aquela mesma janelinha que a gente clicou na parte de definir nome. Se eu clicar em editar, ele vai abrir a mesma janela para eu poder fazer edição então naquele intervalo de células. Ou se eu clicar em excluir, eu quero excluir esse nome aqui, eu vou clicar em excluir, ele vai deletar, perguntar se eu quero excluir, clique em OK, ele exclui então o nome daquele intervalo de células. Tá ok?